graça e paz. Amém. Nós vamos dar continuidade aos estudos em seitas e heresias, né? O reverendo Márcio começou algumas semanas atrás falando das características gerais das seitas. O reverendo Fábio falou sobre o adventismo. O Anderson falou sobre os testemunhos de Jeová e eu falarei hoje sobre o espiritismo. E posteriormente, nas próximas quintas, outras seitas serão estudadas aqui. Os demais estudos já estão lá no canal do YouTube da igreja e no aplicativo também. O nosso assunto então é o espiritismo, e aqui nós definimos o espiritismo kardecista, porque tem uma diferenciação de outras formas do espiritismo. O nosso objetivo é apresentar então, num primeiro momento, a história da origem e desenvolvimento do espiritismo. Depois nós vamos apresentar as principais doutrinas e qual é a resposta bíblica que nós damos a essas doutrinas. E por último, como evangelizar aquele que é adepto desta seita. O nosso texto base é Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Enfatizamos o fato de que aos homens é dado morrer, ordenado morrer apenas uma vez e depois disso o juízo, tirando qualquer ideia, perspectiva de reencarnação, de volta, de retorno. Não, a palavra de Deus é enfática, é clara: morreu, encontra-se com Deus para juízo, ou estará com o Senhor eternamente, ou estará nas tormentas eternamente, é o que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar então, para começarmos no primeiro ponto. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estudarmos nessa noite este assunto que é importante para nós conhecermos, para sabermos com o que estamos lidando. Que o Senhor nos dê sabedoria para evangelizar, para entender o que esta seita pensa e crê. Que o Senhor nos dê sabedoria também para compreendermos a verdade da Tua Palavra, que certamente é a única verdade e contrapõe qualquer doutrina das seitas, qualquer heresia levantada por essa e por qualquer outra seita. Que o Senhor nos conduza nesse estudo para a glória do Senhor. Amém. Então, primeiro, a origem e o desenvolvimento histórico do Espiritismo. Eu destaquei aí que os kardecistas, eles próprios fazem uma diferenciação em relação a outras linhas que está relacionada ao Espiritismo. Então, por isso que a nossa ênfase é no Espiritismo kardecista. Então, eles trazem um princípio que, para eles, a diferença principal é que o Espiritismo kardecista não é uma religião, no sentido de que ela não tem rituais, não tem culto, não tem cerimoniais, como a Umbanda tem, a Quimbanda tem, o Candomblé tem, por exemplo. Eu coloquei várias citações aí, como vocês podem observar as referências na nota de rodapé, dos dois principais livros do Espiritismo, de Allan Kardec, O que é Espiritismo, e o Livro dos Espíritos. Então eu vou citar bastante aqui para mostrar como que eles enxergam as questões e como eles fundamentam a doutrina deles. Então aqui nós temos uma afirmação deles que o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. Eles vão enfatizar muito isso. O Espiritismo, na verdade, é uma ciência filosófica, não uma religião em si. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É uma outra citação do próprio livro de Allan Kardec, O que é Espiritismo.
Porém, essas palavras elas podem soar como científicas ou filosóficas, mas nós sabemos que é uma religião. Porque a religião ela pressupõe, né, aplicações no que nós chamamos de questões metafísicas, aquilo que aborda o ser, aquilo que aborda a existência de Deus, que aborda acerca das almas dos homens. Então, é uma religião. Ela pode se denominar como ciência, mas é uma religião. E enquadra-se, então, na categoria de seita, porque é uma religião que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Só que o Espiritismo, ele não é uma novidade, digamos assim, falar com os mortos, a ideia de reencarnação, como dizem Eclesiastes, né, não há nada, pois, novo debaixo do sol. Se você observar na própria Escritura Sagrada, você vai encontrar referências dos povos orientais, povos da região da Mesopotâmia, povos da região ali do Oriente Médio, né, de onde Israel viveu ali, os babilônicos, os assírios, os próprios egípcios, trabalhavam com essa ideia de falar com os mortos, de reencarnação. Então já se tinha essa ideia de contato com o mundo espiritual bem antes de Allan Kardec e outros desenvolverem a doutrina espírita. Se você observar na filosofia, Platão, ele tinha, além do dualismo matéria-espírito, que o Espiritismo vai trabalhar com ele também, com essa ideia de que a matéria é má, o espírito está preso nesse corpo, está preso na matéria. E quando a pessoa morre, então o espírito se liberta deste corpo. Essa é uma ideia de Platão, é filosofia grega. Inclusive o próprio Platão acreditava que o homem precisava reencarnar várias vezes para que chegasse ao mundo ideal, ao mundo das ideias, né? Ao mundo metafísico, fora do material. Por que é importante a gente considerar isso? Porque nós vamos falar da história aqui, mas você vai perceber que essas ideias elas já existem no mundo há muito tempo. Não é que Allan Kardec descobriu isso lá no século XVIII. Não, essas ideias já permeavam a religiosidade do homem há muito tempo atrás. Mas o Espiritismo moderno, como você pode ver aí, ele tem um desenvolvimento com as irmãs Fox, Margaret Kate Fox, de uma família metodista nos Estados Unidos. Eles se mudam em 1847 aproximadamente para uma cidade em Nova York, e na casa daquela família, segundo as irmãs, que eram crianças na época, crianças já passando para a fase da adolescência, começam a acontecer coisas sobrenaturais, batidas na parede, os copos se mexendo, cadeiras se mexendo sozinho, e isso começa a ganhar proeminência naquela comunidade. Em 1847, várias pessoas vão àquela casa, começam a investigar e interpretam que é alguém que está morto, os mortos, né, o espírito de alguém querendo comunicar-se. Então desenvolve-se ali, as irmãs Fox com outras pessoas desenvolvem um sistema para falar com esses espíritos, por meio de batidas na madeira, por meio de alguns sinais, e esses espíritos, segundo elas, respondiam. Então havia essa comunicação, e isso vai desenvolver-se de tal maneira que as irmãs Fox vão viajar o mundo contando dessa experiência sobrenatural. Há relatos que esse espírito se comunica com elas e fala que é de alguém que foi morto naquela casa há muitos anos atrás. Então eles encontram o corpo de alguém lá e fundamentam a história. Só que aproximadamente 40 anos depois, uma das irmãs Fox, ela vai contar para um jornal em Nova York que na verdade era uma farsa o que elas faziam na casa. Elas tinham outros irmãos, uma irmã mais velha inclusive, e segundo uma das irmãs, eu não me lembro qual delas falou para o jornal, que
ajudava elas a fazer esses eventos aparentemente sobrenatural na casa. Mas, quando ela conta isso, 40 anos depois, e principalmente por ter uma vida cheia de dificuldades com o alcoolismo, além daquelas ideias já estarem bem fundamentadas, ela não ganha muito crédito, porque é alguém que é alcoólatra, é alguém que não está falando muita coisa coerente a essa ideia, e também o fato, o imaginário, né, humano lá daquela época já estava bem aguçado com a ideia de se falar com os mortos por meio de sinais. Então, apesar de revelar a farsa, o movimento continua a crescer. E na Europa você vai encontrar alguns nomes, antes mesmo de Allan Kardec, que vão falar e vão contar suas experiências e vão fazer experiências de comunicação com espíritos. E aí tem alguns nomes aqui, Manuel Swedenborg, ele é da Suécia, Eduardo Irving, da Escócia, que inclusive era um pastor protestante na época, isso tudo no século XVIII, tá? Depois de 1847, 1850, 60, 70, vai desenvolver essas ideias de comunicação com os espíritos. O Arthur Conan Doyle, lá na Inglaterra, vocês devem saber quem é o autor de Sherlock Holmes. Ele foi por muitos anos o presidente da Federação Espírita da Inglaterra. Um escritor, né, brilhante. O livro dele sobre Sherlock Holmes é muito interessante, a escrita dele e tal, mas o Arthur Conan Doyle era um dos desenvolvedores do espiritismo moderno lá na Inglaterra. E o espiritismo chega também na França. E aqui na França há dois fatos que nós precisamos considerar que são fundamentais. Primeiro, você deve se lembrar que um século antes aconteceu a Revolução Francesa e o Iluminismo vem à tona, e o século XVIII ali ele está bem impregnado com a ideia iluminista. Uma ideia básica de que não existe um Deus relacional, que o homem é o centro, é a medida de todas as coisas. E uma outra informação aí no campo teológico é que nesse mesmo período o liberalismo teológico invade o mundo acadêmico dos seminários, as igrejas também. Grandes teólogos liberais colocam suas ideias nessa época, e uma das principais ideias do liberalismo que estava em alta naquela época era o deísmo. Deus criou o mundo, mas ele não controla, ele não interfere em nada, ele deu corda no relógio e foi embora. Por que essas informações elas são importantes? Porque dentro dessa convulsão toda, a gente vai ver mais adiante que Allan Kardec ele traz a doutrina espírita como uma resposta para essas ideias de que Deus não está mais aqui, de que Deus não tem nada a ver mais com a vida dos homens. O espiritismo, de certa maneira, de Allan Kardec é uma resposta para o que estava acontecendo na sua época, mas uma resposta logicamente errada, distorcida da palavra de Deus. Mas era uma tentativa dele de mostrar que Deus se importava assim com os homens, através da comunicação com os espíritos. E aí ele vai desenvolver essa ideia mais adiante. O nome dele, de Allan Kardec, é Léon de Rivelli. Léon de Rivelli é um professor, um acadêmico. Naquela época, ele começou a estudar o fenômeno das mesas giratórias. O fenômeno das mesas giratórias vem dos Estados Unidos com as irmãs Fox. E aquilo toma conta da Europa de tal maneira que todo mundo queria experimentar aquilo. Haviam shows de apresentações teatrais das mesas giratórias, que os espíritos movimentavam as mesas, e Léon de Rivelli, como um estudioso ou quase um incrédulo, ele vai investigar isso, e ele descobre, obviamente, muitas fraudes, muito charlatanismo nessa ideia de mesa giratória. Mas,
segundo a história, né, ele vai participar então de algumas sessões de mediunidade, e ali então, em uma dessas sessões, ele vai receber algumas revelações dos espíritos, segundo ele, por base da psicografia. Alguém vai psicografar ali uma mensagem de um espírito para ele, e o primeiro espírito que fala com ele é o de Allan Kardec. Allan Kardec é um poeta celta que havia morrido há muitos anos atrás. E nessa psicografia é assinado por Allan Kardec. Leon de Rivelli, com o tempo, ele entende que ele é a reencarnação de Allan Kardec. Então ele toma o nome de Allan Kardec como seu pseudônimo. Então ele passa a se chamar Allan Kardec. Ele acredita que ele tem uma missão, que é fundar então esse novo sistema de comunicação com os espíritos, né? E ele vai trabalhar nesse sentido, e a ideia científica parte dele também, porque outras pessoas antes dele já haviam investigado cientificamente os fenômenos sobrenaturais, e ele também vai nessa linha, e ele conclui que de fato é algo comprovado cientificamente, que os espíritos estavam comunicando, mas aí há até uma incoerência da parte dele, porque tudo que ele escreveu é baseado no que os espíritos falaram com ele, segundo ele mesmo. Mas qual que é a comprovação científica disso? Nenhuma. É subjetivo, né? Então ele cai no próprio argumento da contradição. Eu comprovei cientificamente que os espíritos estão falando, mas como que você tem certeza? Foi os espíritos que me falaram. É algo contraditório, né? É algo que não combina com a ideia da investigação científica, que é a base que ele coloca como a base do espiritismo. Então, as duas obras de referência dele é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o outro é o que é o Espiritismo, que eu estou citando aqui no nosso estudo. Há um filme também na Netflix, que é o filme que se chama Kardec. Você pode assistir o filme lá, vai te dar uma noção melhor de como que o Leon de Rivelli chegou a se tornar o Allan Kardec e desenvolver a sua história no Espiritismo. É um filme que, pelo conteúdo dos livros dele, é bem fiel assim, aos livros e tal. Vale a pena conferir. Então, em 1856 até 1862, ele faz as publicações dos livros e funda a Sociedade Espírita Parisiense. E aí, a partir daqui, o Espiritismo kardecista, a base aos livros que ele escreve, vai ganhar ainda mais proeminência no mundo, tá? E como que ele escreveu esses livros? Os espíritos falaram com ele. Essa é a ideia dele, essa é a base, é o fundamento dele. Tudo que ele escreveu, tudo que ele sabe sobre os espíritos, foi o que os espíritos contaram para ele nas sessões de mediunidade, de psicografia, etc. e tal. Então, tudo que está lá, segundo ele, foram os espíritos que contaram para ele e tal. O resumo aí do que nós falamos até agora, e tem uma nota aí apenas para pensarmos um pouco, né? E até uma curiosidade nesse sentido, que a mediunidade ela foi testada segundo não só Allan Kardec, mas outros também, cientificamente, que era possível que uma pessoa ela fizesse essa mediação entre os espíritos e os homens, e segundo eles, cientificamente se comprova isso. E uma segunda informação é que tanto com as irmãs Fox como com Allan Kardec, crianças estão envolvidas na psicografia. Porque Allan Kardec, as primeiras psicografias que ele recebe é de duas crianças. E elas, segundo eles, recebem os espíritos e psicografam as cartas que o Leon de Rivelli vai ler e vai entender que é Allan Kardec que falou com ele, o espírito de Allan Kardec, ou que ele tem uma missão. Eu creio que isso seja uma forma de avalizar ou dar credibilidade à doutrina. A ciência comprovou,
e até crianças estão participando, né, das sessões espíritas e são instrumentos dos espíritos. E isso é uma maneira de olhar e dizer, olha, isso é válido, isso é algo coerente, porque uma criança, ela não vai mentir. Há uma ideia nesse sentido, né? Uma criança, ela é pura, uma criança, ela de fato não inventaria isso, e a ciência está comprovando. Então percebe, há uma ideia de validar essas coisas, né? Nesse sentido. O Espiritismo no Brasil, eu coloquei algumas datas aí, só para a gente ter um panorama histórico, bem breve. Em 1840 é o primeiro relato de médicos humanitários com práticas mediúnicas e aplicação do magnetismo espiritual que vão chegar ao país. Essa informação, se eu não me engano, é dos próprios espíritas. 1853, vários grupos de estudo espírita são iniciados no Brasil. 1860 surgem as primeiras publicações. E 1865 é um registro dos espíritas mesmo, que foi a primeira sessão tipicamente espírita a acontecer no nosso país. E aí, depois disso, nas décadas de 70, 80 e 90 do século XVIII, há um crescimento dessas sociedades. No século XVIII, ainda um nome bem conhecido é Adolfo Bezerra de Menezes, ou Bezerra de Menezes, que é bem conhecido do Espiritismo, e de Chico Xavier, né, que já no século XIX, né, 1940, 1950, vai ganhar muita notoriedade no país. Ele morreu em 2002, se eu não me engano, Chico Xavier, e segundo informações é um dos maiores psicografistas, né, do Espiritismo, Chico Xavier. E a história dele, se você pesquisar lá, você vai ver que a mãe dele morre cedo e, segundo informações deles, ele já tinha o dom da mediunidade desde criança, conversava com a mãe, isso foi se desenvolvendo, encontra-se com famílias espíritas que informam para ele que ele é um médium, e isso vai desenvolvendo até que ele funda a própria organização espírita em Pedro Leopoldo, depois que ele vai para Uberaba, e desenvolve o seu trabalho ali no Espiritismo, e vai psicografar mais de 4.000 livros, se eu não me engano, e se tornou uma figura bem conhecida dentro desta seita. Então, esse é o panorama da história aqui no Brasil, o panorama do desenvolvimento do Espiritismo até aqui. Então, você percebe que o falar com os mortos, a ideia de reencarnar, ela não é nova, ela vem desde povos pagãos antigos, desde a filosofia grega de Platão, mas o Espiritismo vai ganhar contornos do que é hoje com as Irmãs Fox. Chega na Europa, Leon de Rivel toma aquele conhecimento, diz receber então a informação de que tem uma missão, né? E então ele toma o nome de Allan Kardec e vai surgir ali o Espiritismo segundo Allan Kardec, e vai trabalhar dessa maneira. Chega no Brasil posteriormente. Perceba que não demorou muito a chegar no Brasil, né? 1850, 1840 é quando está acontecendo o movimento com as Irmãs Fox lá nos Estados Unidos. Então aqui também não demora a chegar, como não demorou a chegar na Europa o movimento espírita. Segundo dados do IBGE, os dados que eu tenho são de 2010, então deve ter dados mais atualizados, mas parece que 2% da população brasileira em 2010 se declarava espírita. Aqui no Brasil é um dos lugares que tem mais pessoas declaradas espíritas, acho que do mundo. Vamos passar aqui para o ponto 2, as principais doutrinas que eles apresentam e a resposta bíblica. Em algumas dessas doutrinas eu coloquei vários textos, mas eu vou ler um de cada aqui, só para você ter um panorama do que eles creem a respeito de alguns pontos aqui. O primeiro deles é a respeito de Deus. Eles acreditam em Deus.
Eles acreditam que Deus existe. E aqui eles falam que Deus ele é eterno, que Deus é imutável, é imaterial, que Ele criou o universo, mas que Deus não é pessoal. Ele é como uma inteligência cósmica. Ele não é um Deus relacional, pessoal, como o Deus que a Bíblia apresenta. E a nossa resposta bíblica para essa afirmação está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse texto é para dizer que Deus é sim um Deus relacional, é um Deus pessoal, né? Ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Jesus diz que quem não ama a Ele, não guarda as palavras dele, não guarda as palavras do próprio Deus, que o enviou. Então, a resposta que nós damos à ideia espírita sobre Deus é que Deus é sim um Deus que se revela, e é um Deus pessoal, e é um Deus presente na vida do seu povo. Ele não é simplesmente uma inteligência cósmica que deixou o mundo para que os espíritos dessem continuidade no trabalho. Inclusive, só um adendo aqui, Allan Kardec vai dizer em um dos seus livros que ele é o Consolador que Jesus está prometendo. Porque eles vão falar que o Espírito Santo não existe. Então, ele aplica o Consolador da Bíblia a ele mesmo, como aquele que vem como uma terceira receptor da revelação de Deus. Primeiro foi Moisés, depois Jesus e depois ele, para dar continuidade. Eu acho que eu falarei disso mais adiante. Jesus Cristo, e aí é um ponto fundamental, porque Jesus Cristo, o que se entende sobre Jesus, o que se crê sobre Jesus, é o que de fato separa aqueles que são cristãos de verdade daqueles que não são. Jesus Cristo, eles dizem que é um Espírito perfeito, mas ele não ensinou tudo. Por que ele não ensinou tudo? Ou ele ensinou por meio de parábolas? Porque a ciência precisava avançar para que o homem tivesse conhecimento pleno. Se Jesus ensina tudo que o homem precisava saber lá atrás, o homem não entenderia. Então Jesus, ele é um Espírito perfeito, ele vem, ensina algumas coisas, mas como a ciência ainda não desenvolveu, precisa vir alguém depois para explicar o que Jesus ensinou. E aí Allan Kardec, logicamente, vai falar que é ele que vai explicar as coisas. Isso, eu estou falando disso nesse ponto, né? A primeira revelação foi dada para Moisés, a segunda para Jesus e a terceira para o próprio Allan Kardec. Dizem eles que Jesus foi para a Índia e ali desenvolveu a sua mediunidade. Ele volta para Jerusalém para fazer o seu ministério. Então Jesus é um médium, segundo o Espiritismo. Os discípulos de Jesus também são, e eles vão continuar com este ensinamento. Só que essa informação de que Jesus foi para a Índia, ela não está nem na Bíblia e nem na história. E não há nem possibilidade de que isso tenha acontecido. Mas Allan Kardec diz que soube disso através dos espíritos, que contaram para ele que Jesus foi para a Índia e de lá voltou um médium aperfeiçoado. Tenho aqui duas referências do livro deles. Allan Kardec diz assim, aliás, ele vai fazer uma pergunta e vai responder essa pergunta. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão de revelar a lei de Deus. São espíritos superiores, ou seja, Moisés, Jesus, todos os profetas enquadram-se na categoria de espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí pensa na questão do avanço da ciência aí. E depois ele vai
fazer outra pergunta e responder: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Então, para eles, Jesus é um espírito superior e ele é um guia, ele é um modelo para nós. E segundo o Espiritismo, aqueles que vão progredindo, porque a reencarnação é sempre para progressão, eles vão chegar ao nível de Jesus Cristo algum dia. Então a ideia do Espiritismo é essa. E a nossa resposta bíblica, nós podemos abrir em João capítulo 10, verso 30, onde Jesus diz claramente: eu e o Pai, nós somos um. Então, Jesus é Deus, não há possibilidade de que ele seja um simples espírito, mesmo que seja superior, ele é o próprio Deus encarnado. Podemos abrir lá em Colossenses capítulo 2, verso 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. A nossa resposta bíblica para a ideia de que Jesus é um espírito superior apenas, ela é no sentido de que a própria Escritura atesta em vários outros textos que Jesus é Deus. Ele não é um simples espírito para nos guiar, ele é o Redentor. Ele é aquele que morreu na cruz para perdoar pecadores, para salvar pecadores. Essa é a missão dele. Não ser apenas um guia, um condutor, um espírito superior. Não. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que vem para morrer. O homem, segundo o Espiritismo, o homem ele é constituído de 3 partes. Primeiro, ele é uma alma, ou um espírito. Ele é um corpo físico e ele também tem um perispírito. O perispírito é o que faz a ligação entre o corpo e o espírito, segundo eles. A alma é um ser simples, o espírito é duplo e o homem é triplo. Por quê? Ele tem uma alma, ele tem um corpo e ele tem um perispírito, que é o que liga a alma e o corpo. E aqui, no livro do Allan Kardec, ele diz: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais. Segundo, a alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E aí ele vai explicar o que é isso. Esse laço, ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Só dá-se essa explicação lá. Não há nenhuma outra explicação do que seja. É uma explicação tanto enigmática, por assim dizer, e quem revelou isso também foi os espíritos. Que você tem um espírito, um corpo e o perispírito ligando o corpo e o espírito. A nossa resposta, podemos abrir lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. A resposta bíblica para esta ideia. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia nos diz que o homem ele é formado por 2 componentes, corpo e alma, ou corpo e espírito. A Bíblia não nos diz que há uma espécie de envoltório semimaterial em nós, que está ligando o corpo ao espírito. Mas o Espiritismo precisa dizer isso para fundamentar a sua doutrina relacionada ao dualismo do material e do imaterial, porque senão a doutrina perde sentido. Então eles vão montando alguns dispositivos para encaixar, digamos assim, o pensamento ali. No caso, Allan Kardec que falou isso. Tudo que está sendo falado aqui foi Allan Kardec, né? A respeito do mundo, eles dizem que o mundo se divide entre material e imaterial, e o mundo que realmente importa é o mundo do espírito, o mundo dos espíritos. O mundo material ele nem precisava existir,
Mas aí nós voltamos lá atrás. Essa é uma filosofia de Platão também. Não é algo novo. Perceba que isso não se dá, irmãos, só com o Espiritismo. As seitas, de maneira geral, elas surgem em séculos, digamos, até recente, e sempre trazendo velhas ideias do paganismo. Não é que descobriram isso agora. É algo que já está lá atrás. Se você estudar a filosofia de Platão, você vai encontrar a mesma ideia. O que importa é o mundo do espiritual, do imaterial. O mundo das ideias. O mundo da matéria não. O mundo da matéria, ele não importa, ele não precisava nem existir. E eles vão dizer que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente. Pré-existente, nós sabemos que é somente Deus. Aliás, é eterno, e existente na eternidade é somente Deus. Todos os demais espíritos, todos os demais anjos foram criados por Deus. Só Deus é existente eternamente. Mas eles dizem que o mundo dos espíritos é pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a existência do mundo espírita. Alguns textos aí, se você ler Gênesis 1, você vai ver que Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe foi Deus que criou. Se eu não me engano, é Colossenses 1,16 que vai falar também que Ele criou todas as coisas. Vamos abrir lá, para não ter erro. Mas acho que Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, não é que o mundo do espiritual sempre existiu. Não é também que o mundo material não seja importante. Eu coloquei o texto de 1 Coríntios 15 aí, você pode ler posteriormente. Mas é porque o corpo material é importante também. Porque esse corpo ressuscitará. E esse corpo será transformado um dia, como diz a linguagem de Paulo lá. Então, nós não podemos olhar dessa perspectiva dualista de Platão, que Allan Kardec absorve como uma doutrina. O importante é o espírito. O mundo material nem precisava existir. Não, Deus criou o material e o imaterial. Então, é importante. E Paulo diz que na ressurreição, o que vai ressuscitar é o nosso corpo, o material, o físico. Então, é importante. É fundamental. Né? Não é assim, vamos descartar o que é material. Não, a Bíblia não traz essa linguagem. A Bíblia diz que o que é material também importa, porque Deus criou as duas coisas e Ele tem propósito para o que é material e o que é imaterial, conforme a glória dele. Sobre os espíritos, e aí há muitas referências, né? Eles vão falar algumas coisas, mas eu resumi aqui, que eles dizem assim: os espíritos eles são de classes e graus, superiores e inferiores, podem ser bons ou maus, precisam reencarnar diversas vezes para purificar, para expiar, para purgar os seus pecados, nas vidas reencarnadas, avançando até a perfeição. Eles podem estar em outros mundos vagando. Há uma ideia também do Espiritismo que os outros mundos no universo são habitados por espíritos. E aí o espírito, depois que a pessoa morre, ele pode ir até a esse outro mundo, a esses outros mundos, e permanecer lá até reencarnar em alguém. Os espíritos falam por meio dos médiums. Aí os médiums são fundamentais na doutrina espírita, porque eles são a ponte ali de comunicação dos mortos com os vivos. Os espíritos trazem revelações do mundo espiritual, como que é do lado de lá, o que está acontecendo lá. E isso até chama muito a atenção das pessoas, né? Um ente querido morre, ele quer saber como está o ente querido, aí vai numa sessão espírita e supostamente ali
espírito do ente querido se comunica com ele, fala que está tudo bem, que está num lugar bom, e muitos outros exemplos nesse sentido, né? Eu trouxe algumas citações aqui, que Allan Kardec diz que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Não ocupam a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita, então não existe inferno. O inferno é aqui, porque o espírito vai se purificando, todos vão se purificando até chegar ao seu grau de perfeição, e esse grau de hierarquia, de perfeição, de melhoramento, ele melhor se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então o espírito, ele encarna, a pessoa morre, ele precisa reencarnar, e assim sucessivamente, até que ele cumpra a sua missão ou que tenha os seus erros expiados, purificados diante de Deus. Se for um espírito mau, esse espírito tem uma chance diante de Deus. Então ele vai reencarnando até que se purifique. Se for bom, ele tem uma missão, ele vai cumprir essa missão e assim continuará até que ele alcance a perfeição e esteja plenamente perfeito ali. Allan Kardec diz também, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então aquela ideia novamente. Existem outros mundos habitados por espíritos, então a reencarnação pode acontecer também de ir para esses outros mundos. O texto base que nós lemos, Hebreus 9, 27, é uma resposta para esse texto. É dado ao homem morrer apenas uma vez, encontrar com o seu Criador. E aí você tem outras referências aí. Eclesiastes 12, 7, o homem morre, seu corpo volta ao pó da terra e o espírito a Deus. Então todos os homens irão diante de Deus para prestar contas. A Bíblia traz essa linguagem claríssima. Morreu, vai encontrar com o Criador, vai se encontrar com Deus, contrapondo aí a ideia espírita de que, na verdade, morreu aqui, a matéria não importa, então descartou, vai reencarnar em outro corpo, é isso que importa. E até por isso que a ideia do dualismo de Platão é importante na doutrina espírita, que a matéria não importa, então por isso que precisa continuar reencarnando, e assim segue. A respeito da salvação, a salvação é baseada em obras de caridade. Você já deve ter ouvido a expressão fora da caridade não há salvação. Foi Allan Kardec que falou isso, está aí registrado na sua nota aí no livro O que é Espiritismo. Ele responde a uma pergunta. Perguntam para ele se fora do Espiritismo não há salvação. Aí ele responde. Ele fala, olha, nós não pregamos que fora do Espiritismo possa haver salvação, mas sim como o Cristo, ou seja, como Jesus disse, como Cristo disse, fora da caridade não há salvação. O espírita, ele não está fazendo as obras porque ele está, em primeiro lugar, pensando na coletividade. Em primeiro lugar, ele está pensando na sua salvação. Ele está pensando na sua purificação, porque é ele que tem o poder, digamos assim, para se purificar. Porque se fora da caridade não há salvação, quanto mais caridade eu fizer, logo eu terei um espírito mais purificado. E na próxima reencarnação eu vou estar melhor do que eu estou agora. Então você vê
inúmeras instituições filantrópicas espíritas. Por quê? A base é a salvação. A base da salvação é as obras. Então, vamos fazer obras, para que nós nos purifiquemos cada vez mais. E a Bíblia é clara em dizer que não há salvação em outro que não seja Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Os textos que nós temos aí, não vamos ler, não vamos ter tempo, mas você pode conferir depois. Tem outras informações aqui, ainda no ponto 2. É um resumo e algumas informações a mais sobre as doutrinas deles. No segundo parágrafo aí, eles acreditam que existe até 5 graus de mundo espiritual e que a Terra é o grau 2, o grau do sofrimento. Então aqui que é o lugar de expurgar os pecados, de expiar a culpa, porque a Terra é o mundo de grau 2, então todo espírito vem para cá para se purificar. Eles acreditam que não existe inferno, nem demônios, apenas espíritos maus e atrasados. Então esses espíritos maus e atrasados ficam vagando, atormentando as pessoas. Não são demônios, demônio não existe. O que existe é espíritos atrasados. Acreditam no livre-arbítrio também, porque segundo eles a alma do homem foi criada neutra, e o espírito então ele nasce bom ou mal, conforme o grau de encarnação, ou de reencarnação no caso, né? Ele vai, se no passado ele foi uma pessoa boa, ele vai reencarnar, e aquela pessoa que recebeu aquele espírito vai ser uma pessoa boa. Se ele foi má, a mesma coisa. Agora, esse espírito tem a chance diante de Deus, na próxima reencarnação, de deixar de ser alguém mau. E aí entra a questão das obras, da caridade, porque a caridade é a salvação. Então, se ele é mau, mas ele consegue desenvolver um sistema de caridade, vai purificando ele. E assim vai. Então, perceba que há muita confusão no sistema doutrinário do Espiritismo. Então, nada de redenção, de salvação, de perdão de pecados em Cristo, tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de salvação entra na doutrina espírita. Nada disso. Até porque a base do Espiritismo kardecista é os livros que Allan Kardec escreveu. Eles citam a Bíblia, eles falam de Jesus, mas a base não é a Bíblia, é o que Allan Kardec escreveu. Então, nada do que está referente a pecado, inferno, Espírito Santo, está dentro da teologia deles, está dentro das crenças deles, das doutrinas, não passa nem perto, é totalmente diferente. Embora tenha o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas exatamente para comunicar o contrário do que a Bíblia diz. Exatamente para se opor, não para concordar. Vamos ao ponto 3, rapidamente, que é como que nós evangelizamos os espíritas. Nós vimos então um panorama da história, breve, como que Allan Kardec surge no cenário e ganha tanta proeminência. A gente viu aí algumas das principais exposições das doutrinas dos espíritas, o que eles creem sobre alguns pontos, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o mundo, sobre o homem, sobre o que é os espíritos. E a gente passa uma parte final agora de como que nós evangelizamos, comunicamos o evangelho ao adepto da seita. E aqui eu trago uma informação do Dr. Augusto Nicodemos. Ele, falando sobre esse assunto, eu coloquei aí a referência do local onde ele fala. Ele lembra que naquela época de Allan Kardec imperava então o liberalismo teológico e o materialismo. Então ele traz, Allan Kardec, uma resposta àquela ideia na época de que nada sobrenatural poderia acontecer. Porque a ideia da época era: esquece milagres, esquece Deus, é tudo material, é tudo homem. Como eu disse lá no início, a
respeito do iluminismo, a respeito do deísmo, isso tudo estava impregnado na mentalidade do povo daquela época. Então, o Augusto Nicodemos fala que os ensinos de Allan Kardec é uma reação a esse naturalismo, a esse racionalismo daquela época. Allan Kardec quer trazer uma resposta. Qual resposta? Deus fala, mas por meio dos espíritos. Essa é a resposta de Allan Kardec. E como o racionalismo ele é também envolvido com a ciência, então vamos fundamentar o nosso ensino na ciência também. Porque aí impede igualdade. E a missão mediúnica dele era colaborar para trazer tudo aquilo que era do sobrenatural à evidência. E aí você vai encontrar a importância do médium, da psicografia. Porque os espíritos estão contando tudo aquilo que é sobrenatural. Tudo bem, o racionalista não acredita nisso. Mas Allan Kardec está falando, olha, existe o sobrenatural. Está aqui, ó. Os espíritos estão comunicando conosco, estão falando conosco. Estão falando de agora, estão falando do futuro, estão falando dos acontecimentos. E aí ele entende que ele tem essa missão. Como você sabe, como nós sabemos, o espírito ele não tem a Bíblia como base. Tem os livros de Allan Kardec como referência e as suas próprias interpretações acerca de Jesus. Só que a nossa base é a Bíblia. Então, a primeira maneira de evangelizar um espírita é com a Bíblia. Não tem outro caminho. Por quê? Você vai mostrar a inconsistência do seu ensino através da Bíblia. Como? Argumente a respeito dos textos bíblicos que falam de trindade, da morte, da ressurreição, do destino interno das almas, dos textos que o próprio Allan Kardec usou para respaldar a sua doutrina. Por exemplo, eu trouxe aqui 4 exemplos, né? João capítulo 3, verso 1 e 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, que ele diz que precisa nascer de novo, segundo Allan Kardec, na verdade, aqui Jesus estava falando de reencarnação. Mas que naquela época ninguém entendia, porque a ciência não tinha desenvolvido ainda. Mas ele, Allan Kardec, agora tem esse conhecimento. Então ele precisa passar esse conhecimento. Porque os espíritas falaram com ele, que na verdade o que Jesus falou com Nicodemos não era de nascimento espiritual, né? Mas de reencarnação. Não de relacionamento com Jesus, mas de reencarnar. E se nós lermos o texto com cuidado, a gente vai ver que não tem base nenhuma para isso. Falar que João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos é sobre reencarnação, é você ferir uma interpretação básica do texto. Nem precisa de grego para entender que ali reencarnação é uma palavra que nem entra, nem aparece. Né? Então, como nós evangelizamos? Mostrando isso para eles. Apontando isso na própria Escritura Sagrada. João 14, 1 a 6, quando Jesus disse que não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, segundo Allan Kardec, moradas aqui são mundos. Percebe que ele diz, olha, há outros mundos e os espíritos habitam lá. Ele precisa desta afirmação para explicar onde que estão as bilhões, centenas de almas que já foram e que precisam reencarnar. Fala, olha, estão em outros mundos. Uma boa parte das almas de todos que já morreram. Outros já reencarnaram. Então ele precisa dessa ideia. Ok, mas como que eu vou fundamentar isso? Aí ele vai e pega um texto bíblico e fala, olha, o que Jesus está dizendo aqui sobre as moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas, isso aqui é os outros mundos que eu estou te falando, que os espíritos contaram para ele. E ele psicografou, está isso nos livros, principalmente nos 2 livros, o que é Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Isso que eu estou falando aqui, ele escreveu lá, que é assim, que o que Jesus quer dizer aqui é que há outros mundos onde os espíritos habitam. Mais uma vez,
Se nós lermos o texto, você vai claramente observar que, primeiro, que não há base no texto para isso. Não há outros textos da Escritura que corroboram com isso. E não há também evidências de que existe vida em outros planetas, nem pela ciência. A gente vê aí os cientistas correndo para a NASA enviando robôs para Marte, tentando encontrar vida microbiológica, e ainda tem dificuldade. Então, espírito, pessoas em outros mundos, não há evidência e base nenhuma para isso. Eles afirmam que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas nós sabemos que quando a Escritura diz que viria Elias, é que o ministério de João Batista seria similar, o mesmo tom do ministério de Elias. E há uma dificuldade aqui que o Espiritismo não consegue responder. A Bíblia nos diz que Elias não morreu. Elias foi elevado ao céu, numa carruagem de fogo. Como que Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo e João Batista é a reencarnação de Elias? Então é algo que eles não conseguem explicar. Tem o texto de 1 Samuel 28, que é a consulta de Saul. Aí eu coloquei entre aspas, aí é Samuel. Não há tempo para a gente falar sobre esse texto, mas é um texto que não tem base nenhuma para afirmar que era Samuel. A própria médium que estava lá interpretou que era Samuel. Ela não disse que era Samuel. É um homem que está subindo aqui numa capa. E aí o próprio Saul, na verdade, falou, é Samuel. E aí houve aquele diálogo ali, e aquele espírito que foi falar com Saul ainda falou com ele coisas que não aconteceram, como ele disse. Uma das coisas ali é a morte dos filhos, que ele morreria com os filhos todos no mesmo dia, mas nós sabemos pelo relato bíblico mais adiante que um dos filhos dele não morreu naquele dia. E outros detalhes do texto que nos ajudam a entender que ali não é Samuel que está ali. E aí, assim, uma resposta rápida e direta, provavelmente ali é um espírito maligno que está ali falando com Saul. Um demônio que está falando com Saul naquele momento e causando mais confusão ainda na sua vida. Então nós evangelizamos primeiro o espírita, mostrando para ele a Escritura Sagrada, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é toda poderosa para poder converter os corações, convencer o pecador. Então pregue a Bíblia para ele, para o adepto da seita, em amor, claro, com compaixão, com misericórdia, mas busque esses pontos de contato na doutrina. E aí você vai ter uma boa fundamentação para argumentar. Segundo, eles dizem que ao reencarnar a pessoa não se lembra das vidas passadas, mas que é justa a encarnação. E aí tem um texto longo aí do Allan Kardec, não vamos ler que não dá tempo, mas ele vai dizer exatamente isso. Olha, é justo, a maneira mais justa que existe, é a reencarnação. Ok, mas se a pessoa não se lembra das vidas passadas, onde que está a justiça nisso? Como pode ser justo alguém pagar pelos pecados que ele nem sabe se cometeu? E como cometeu? Se ele não se lembra da vida passada. Então há uma incongruência aí, percebe? É justo a reencarnação. É justo então que eu pague por uma vida que eu levei atrás que eu nem sei qual é? Há uma incongruência nesse sentido e você pode apontar essa incongruência, essa injustiça que é, na verdade, a ideia da reencarnação. Se nós reencarnássemos de fato, seria injusto. Por que seria injusto? Porque eu não sei o que aconteceu lá atrás e eu estou sofrendo aqui pelo que a minha vida passada fez. Então não faz sentido. Terceiro, mostre para o adepto da seita que essa doutrina não é nova, como Allan Kardec diz. A gente pontuou aqui por várias vezes,
a respeito da filosofia grega, a respeito dos pagãos do início da história ali do povo de Israel. Eu cito aqui de novo os egípcios, né? Há uma larga história e registro de que os egípcios eles criam na reencarnação, na vida além, e assim trabalhar. Quarto, mostre para ele que essa ideia de dualismo do material com o imaterial não é algo que foi comunicado a Allan Kardec pelos espíritos, é algo que vem de Platão também, da doutrina platônica. E mostre para ele que Deus ele criou tudo bom e para o seu propósito, então tanto que é material como imaterial. É uma forma de você evangelizá-lo também, apontando essas verdades. Porque se o que é material não é bom, então perde-se o sentido da nossa existência. Né? Isso aqui é pura filosofia, não é científico. É filosofia de Platão isso. Então mostre isso para o adepto da seita também. Quinto, aponte a imprecisão do relacionamento com os espíritas diante da ideia científica da seita. Toda doutrina formulada por Allan Kardec não vai ter nem prova científica nem histórica. Por exemplo, no caso de Jesus ter passado uma temporada na Índia. Não há comprovação nenhuma disso em lugar nenhum. Mas qual que é a imprecisão aqui? É que ele vai dizer que, aí aqui há uma citação dele, em uma palavra, a ideia dos espíritos não nasceu do cérebro de ninguém, mas foi dada pelos espíritos mesmo. E tudo que soubemos depois a seu respeito foi nos ensinado por eles. Mas mais adiante ele vai dizer, tem espíritos que são enganadores. Então, se há espíritos que são enganadores, como que eu posso ter certeza que o que ele está ensinando é verdade? Como que ele sabe que é o espírito bom que está falando com ele? Entende? Dialogue nesse sentido com o adepto da seita. Mostre para ele a imprecisão nesse relacionamento do espírito com os homens. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec admite que há espíritos enganadores. E aqui o sexto ponto que eu coloquei, que puxa o gancho nesse sentido, né? A base do espiritismo é a mediunidade. Mas como confiar então nas revelações dos espíritos enganadores? Eu vou ler o texto aqui, que a gente já está terminando. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina amor, bem e tal. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade. Longe de se obterem bons conselhos, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos, a fim de melhor induzir ao erro. É a conclusão de Allan Kardec. Então, qual que é a certeza de que eu estou ouvindo é a verdade? Não há certeza, porque os espíritos são bons e são maus. A base que ele dá aqui é uma reunião séria, mas isso é impreciso, né? Enquanto nós temos um sistema bíblico fundamentado único e exclusivamente na verdade. Na verdade, esse é o ponto. Não há nada de imprecisão na Bíblia, no relacionamento de Deus conosco. É a verdade. E nada mais que a verdade. Então isso é um ponto que você pode explorar na evangelização também. Sétimo, nem a ciência nem a Bíblia atestam a existência de vida humana ou espiritual fora do planeta Terra, já falamos sobre isso. Você pode também argumentar nessa linha, né? Se não é uma religião, é uma ciência, como Allan Kardec disse, qual que é a comprovação científica de que há esse tipo de vida fora do planeta? Nenhuma. Nenhuma. Não há embasamento. Aqui uma citação de Allan Kardec, depois você lê. E aí, por fim, irmãos, a perspectiva cristã acerca dos fenômenos. As mesas giratórias, os copos voando, a psicografia. Nós entendemos que podem caminhar por três esferas. Pode ser uma questão da mente humana, a gente precisa se lembrar que nós estamos afetados pela queda,
pelo pecado. Então o homem pode sim, a sua mente pode elaborar coisas, pode ver coisas, pode imaginar coisas, né? Pode interpretar coisas como sendo fruto da sua própria mente. Pode ser charlatanismo também. Você sabe, desde a época de Allan Kardec já tinha os aproveitadores, como eu disse no início aqui da exposição, ele mesmo descobriu pessoas que usavam de magnetismo para levantar as mesas e tirar as mesas. Então hoje em dia pode ter certeza que ainda tem. Ou então pode ser a atuação dos demônios. Há vários textos que eu coloquei aqui que mostram que eles atuam. Eles atuam, né? Eles estão no mundo e a intenção deles de fato é mentir, é confundir, se possível, né? Se fosse possível a eles, né? Acabar com os eleitos de Deus, destruir os eleitos de Deus, mas a gente sabe que isso não é possível. Mas nós nos lembramos, por exemplo, de Jó, que Deus ele permite que Satanás fira Jó com enfermidade. Nós temos o texto de Mateus que Jesus diz que os espíritos enganariam até os eleitos, se fosse possível, mas não é possível. E há vários outros textos nesse sentido. Nós sabemos que os demônios, os anjos caídos, têm uma ingerência neste mundo. Então é possível que uma pessoa vá em uma sessão mediúnica e ele aconteça coisas ali mesmo, alguém fale com ele. Mas é certo que são espíritos enganadores, os demônios ali, o próprio Satanás falando com aquela pessoa, não há dúvida disso, né? Pode ser uma dessas três coisas que vai acontecer nos fenômenos ali, né? É igual se alguém te chamar e falar, olha, na minha casa está acontecendo algumas coisas estranhas e tal, você como crente, você chegar e ver, você vai entender que aquilo ali é uma manifestação de fato maligna, né? É algo que nós compreendemos bem porque a Bíblia fala que há essa atuação dos demônios e nós sabemos o caminho para expulsar esses demônios. Então o fato é que nós cremos no que a Bíblia diz sobre todos esses assuntos que envolvem a doutrina espírita e a nossa oração é que nós tenhamos sabedoria para comunicar o Evangelho a essas pessoas. Eles estão no engano, no erro. E nós precisamos falar para eles da verdade que liberta. Nós devemos confiar no agir do Espírito Santo para convencer essas pessoas. Nós sabemos que o adepto da seita, aquele que está bem envolvido, não é qualquer argumento que vai convencê-lo, mas não é o nosso bom argumento que vai convencê-lo, é o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra. Então, nós tenhamos sabedoria para, nas oportunidades, no contato com pessoas adeptos desta seita, mostrar para eles a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, e rogando para que eles creiam e saiam desse engano, né, dessa seita, desse movimento espírita que de fato é bem enganoso. Que assim Deus nos abençoe e nos conduza. Amém.